Diferente do que muitos acreditam, em 2026 Bitcoin pode ser o melhor investimento e eis o motivo. Bom, a primeira coisa que ficou muito clara nessa virada de ano foi do porquê o Bitcoin corrigiu tanto no mês de novembro. Basicamente, tem instituições grandes no mercado que têm interesse em acumular Bitcoin mais barato e eles fizeram algumas coisas para fazer uma manipulação de preços. O mês de novembro foi essa barra aqui que foi um mês dramático, né? Muita gente brava com o mercado, falando que não é um mercado para investir, é um mercado muito manipulado, muita gente desistiu de cripto nesse momento. Só que geralmente são nesses momentos de medo e incerteza que o mercado ele dá oportunidades. E nessa correção de novembro, o mercado do topo até o fundo ele corrigiu mais de 30%. Então puxamos ali uma correção de cerca de 36%. O mês de dezembro foi um mês lateral e agora entramos em 2026 nesse mês aqui que já começa positivo. E não foi nenhuma coincidência que esse mês de janeiro ele começou positivo justamente depois que saíram algumas informações importantes. A primeira informação, que inclusive foi a instituição responsável pela manipulação de mercado, pode ser que eles não falem isso abertamente, eles falam que não tem nada a ver com essa manipulação, mas ficou muito escrachado depois desse acontecimento, que foi a Morgan Stanley. Então, olha só, o gigante de Wall Street está ampliando seu impulso em cripto após registro de ETFs de Bitcoin, Solana e um potencial fundo de Ethereum. Para quem não sabe, Morgan Stanley, né, é uma gigante do mercado financeiro que começou a operar ali em 1935 após se separar de bancos comerciais de investimentos, um deles também muito conhecido, JP Morgan, e o outro Harold Stanley. Assim, eles fundaram a instituição para focar em bancos de investimento, tornando uma gigante da bolsa de valores americana, fazendo IPOs aí da Apple e da própria Google. Assim, hoje eles possuem grande influência no mercado financeiro e possuem muito capital. E para quem não sabe, em 2024, quando tivemos a entrada dos ETFs de Bitcoin e criptomoedas no mercado financeiro, isso mudou bastante a estrutura dos ciclos e em quem tem interesse em Bitcoin e nas criptomoedas, saindo um pouco da atenção do varejo e entrando um pouco mais na atenção do institucional. E falando de institucional, a BlackRock também, outra gigante do mercado de investimentos, assim que ela lançou seus ETFs de Bitcoin, eles se tornaram os ativos mais bem-sucedidos da história da empresa, porque o ETF de Bitcoin Spot, chamado IBIT, né, que é o código para você encontrar ele na Bolsa de Valores, listado lá nos Estados Unidos, lançado em janeiro de 2024, atingiu ali a marca de incríveis 70 bilhões de dólares em ativos em tempo recorde. E isso já gerou centenas de milhões de dólares em taxas para a BlackRock. A Morgan Stanley ficou para trás nessa onda. Quando eles perceberam isso, já ficou tarde demais, porque na época o Bitcoin estava ali sendo negociado a 40 mil dólares, aí no lançamento dos ETFs o Bitcoin já bateu 74 mil dólares, um recorde histórico antes do halving, né, já quebrando por completo a estrutura dos últimos ciclos do Bitcoin, e depois de 2024, ao final do ano, o Bitcoin atingiu a marca dos 100 mil dólares por unidade. Assim viramos em 2025, o Bitcoin chegou a atingir um novo topo histórico, só que ao mesmo tempo tivemos essa grande correção no mês de novembro. E essa correção não foi nenhuma coincidência, né? Porque os ETFs da Morgan Stanley saíram agora em janeiro, onde basicamente tivemos ali o MSCI, que é um dos grandes índices do mercado de ações americano. E esse índice ele é um benchmark global amplamente usado para medir o desempenho de ações em países desenvolvidos, emergentes e setores específicos, ajudando gestoras a tomar decisões e criar portfólios diversificados. Dessa forma, né, grandes gestoras, fundos de investimento, assessores de investimento recomendam para os seus clientes investirem através desse índice, e as ações que estão dentro desse índice já recebem capital automaticamente. E uma delas era a Strategy. A Strategy, para quem não sabe, é a maior empresa pública detentora de Bitcoin no mercado, e ela basicamente funciona como uma empresa que pega empréstimos, vende ações da própria companhia para comprar mais Bitcoin. E foi esse tipo de empresa que impulsionou o ciclo de alta do Bitcoin. Então podemos ver que a Strategy detém cerca de 673 mil unidades de Bitcoin, e eles ainda seguem comprando toda semana mais e mais BTCs. E o que aconteceu em novembro foi a MSCI dizendo que até o dia 31 de dezembro poderia retirar as empresas de tesouraria de Bitcoin do seu índice. Isso já resultaria numa saída de milhões e milhões de dólares dessas empresas, e uma delas, né, a principal, a MicroStrategy. Não é à toa que, olhando para o próprio gráfico aqui da Strategy, né, junto com o Bitcoin, ela estava muito próximo de suas máximas, né, ali no mês de julho, agosto, setembro e outubro, que bateu o topo do Bitcoin. Um topo da Strategy foi lá em novembro de 2024, outro foi ali em junho de 2025. Aí, quando surgiu essa narrativa, a empresa já estava no processo de correção e isso se intensificou bastante. Ó. Perceba que de outubro em diante a Strategy corrigiu mais de 60%. Se nós pegarmos aqui do topo histórico dela até o ponto atual, já foi uma correção de 72%. Então saiu muito dinheiro das ações da Strategy. Junto com esse medo de sair do índice, a possibilidade da Strategy vender suas posições de Bitcoin, mais a possibilidade de estar entrando no ciclo de baixa do Bitcoin nesse momento, foram muitas coisas juntas que ajudaram o preço do Bitcoin a despencar. Dessa forma, a Morgan Stanley provavelmente utilizou essa correção para começar a acumular Bitcoin, porque para quem não percebeu ainda, o índice MSCI é basicamente uma sigla para Morgan Stanley
capital internacional. A empresa Morgan Stanley diz que não tem nada a ver com esse índice, só que nós sabemos quem é o dono e qual foi um dos melhores ativos para os institucionais nos últimos anos. Um dos ativos mais lucrativos para sua concorrente, enquanto a Morgan Stanley ainda não tinha nenhuma forma de seus clientes comprarem Bitcoin através de ETFs. Ela basicamente estava dando milhões e milhões em taxas para sua concorrente, a BlackRock ou outras gestoras de ETFs. Assim, podemos supor já tudo o que aconteceu. Então, eles lançam seus ETFs, logo em seguida, o índice do MSCI, eles pronunciam dizendo que não tem chance das empresas de tesouraria de Bitcoin saírem do seu próprio índice. Então, a Strategy sobe com alívio após MSCI manter empresas de tesouraria de cripto nos seus índices. E assim, nesse gráfico, nós temos a história completa dessa manipulação. Em outubro, o Bitcoin bateu o topo de 126 mil dólares. No dia 10 de outubro, tivemos aquele crash do mercado cripto que quebrou várias baleias do mercado e várias pessoas que estavam alavancadas em altcoins foram liquidadas. Inclusive, aqui no dia 10 de outubro, MSCI anunciou uma proposta que ela pode excluir as empresas de tesouraria de ativos digitais, como por exemplo a MicroStrategy do seu maior índice. Isso tiraria milhões e milhões de dólares da Strategy de outras empresas que estão comprando Bitcoin utilizando suas ações, que eles vendem as ações no mercado, pegam um empréstimo para comprar Bitcoin. Então, o principal catalisador dessa alta do Bitcoin poderia simplesmente sair de um grande índice e poderia vender Bitcoin a mercado. Então, depois do dia 10 de outubro, que foi aquela manipulação absurda que tivemos, o mercado sofreu e sofreu muito, muita gente quebrou nesse dia. Baleias tiveram que vender seus Bitcoins porque tinham posições alavancadas em algumas altcoins, gerou um problema generalizado. Depois desse momento, aumentou ainda mais o FUD, com a Strategy podendo vender seus Bitcoins para recomprar as ações da própria empresa. Mais medo do mercado, teve até a história de que a Tether, uma das grandes empresas de stablecoins, poderia quebrar também. Assim tivemos mais uma grande correção e aqui passamos por 45 dias de acumulação. E agora, nessa última semana, a Strategy não corre mais o risco de sair do índice da MSCI. Não é à toa que no dia 1º de janeiro, vimos o mercado de cripto subindo e principalmente o Bitcoin, onde ele estava sendo negociado ali em 87, 88 mil dólares por um longo período, que foi todo este tempo aqui. E assim, rapidamente, a partir da virada do ano, ele já começou a subir em escadinha aqui de forma consistente. Então isso significa que nós estamos num período de acumulação dos institucionais. Provavelmente Morgan Stanley aproveitou todo esse caos para acumular Bitcoin para lançar os seus ETFs, porque para quem não sabe, para ter um ETF listado, as empresas gestoras precisam ter Bitcoin em tesouraria para ter a emissão dos ETFs. E assim ficou muito claro tudo o que aconteceu. As pessoas que estão acreditando na narrativa de bear market, que o ciclo está se repetindo de novo nesse momento, eu acredito que vão errar e vão errar feio. Porque para quem não está muito atento, realmente parece que o ciclo está se repetindo e agora seria a bandeira de baixa para a continuação de queda e o bear market vai levar a gente até o preço dos 30 mil, 40 mil dólares por unidade. Só que se você se atenta a outros dados, além dessa manipulação, podemos ver que ainda temos esperança para uma volta de um novo topo histórico. Porque basicamente o Trump nesta semana também confirmou mais algumas coisas, onde ele está mexendo agora no mercado imobiliário. E ele pediu para que essas empresas aqui comprem 200 bilhões de dólares em títulos hipotecários. Muita gente lembra desse nome da crise de 2008, porque hoje os Estados Unidos estão enfrentando uma crise aí onde o preço das casas e do aluguel estão subindo, enquanto o salário das pessoas não acompanhou essa alta nos preços dos aluguéis do mercado imobiliário. E com isso, ainda mais chegando às eleições de meio de mandato, o Trump está fazendo algumas coisas. Uma delas é essa daqui. Então, na tentativa de reduzir os preços da habitação, o governo pretende reforçar uma carteira de projetos que esteve no centro da crise financeira de 2008 e 2009. Então, eles vão fazer estímulos econômicos. Trump disse que empresas de financiamento hipotecário apoiadas pelo governo, como por exemplo a Fannie, a Freddie Mac, são duas empresas listadas também, comprariam cerca de 200 bilhões de dólares em títulos hipotecários como parte de um esforço mais amplo do presidente para lidar com o aumento acentuado do custo de aquisição de uma casa. Então, de forma resumida, isso significa que o Trump ele vai fazer um QE disfarçado. Esse tipo de estímulo acaba forçando juros de longo prazo para baixo, o dólar também tende a desvalorizar nesse sentido, e ao mesmo tempo ele acaba injetando liquidez diretamente na economia. Então é o mesmo tipo de movimento que o Fed fez ali nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia, só que através do poder executivo. E qual é o ativo que acaba espelhando esse tipo de política? Bitcoin. Quanto mais o Estado injeta liquidez, quanto mais o Estado gasta, quanto mais o Estado faz estímulos na economia, mais o Bitcoin ganha força, porque ele é um ativo
escasso é que não tem como imprimir mais bitcoins no mercado. Então, com o aumento da base monetária, o Bitcoin também tende a ganhar valor. Então, faz todo sentido 2025 ter sido um ano extremamente negativo para o Bitcoin, porque estávamos em uma política restritiva ainda. 2026, pelo menos até a metade do ano, nós temos várias políticas expansionistas, o que tende a favorecer o Bitcoin. Fora esse estímulo político que vem através do poder executivo, não podemos esquecer do Banco Central americano. Que esse gráfico vocês já devem estar carecas de ver ele, né? Onde ele mostra todos os ativos do Banco Central americano. Quanto mais alto está essa linha, mais ativos o Banco Central americano tem e mais ele está estimulando a economia. Quanto mais baixo o gráfico, menos ativos ele tem, né? O balanço do Fed é menor e menos estímulos econômicos estamos tendo, né? Quando estamos numa crescente, estamos tendo estímulos econômicos de forma consistente na economia, e quando estamos numa decrescente, nós estamos passando por um período de contração econômica. Neste momento, passamos aí por um bom período de contração, que foi basicamente de 2022 até 2025. Na virada de 2025 para 2026, voltamos a ver um ciclo de expansão. Então, se eu der um zoom aqui no gráfico, ó, podemos ver que estávamos em contração de forma consistente, né? Ou seja, retirada de liquidez da economia. De 25 para 26, o Fed teve que injetar liquidez mais uma vez e vamos ter estímulos de 40 bilhões de dólares por mês, pelo menos até o mês de abril. Então, vamos voltar a ver uma crescente nesse gráfico. E isso também tende a favorecer ativos escassos, como, por exemplo, o Bitcoin. Então, no dia 3 de dezembro, tínhamos um balanço de 6,5 trilhões de dólares e agora já estamos ali, ó, dia 31 de dezembro, quando foi atualizado, 6,6 trilhões de dólares. Perceba que já teve um aumento de alguns bilhões em pouquíssimo tempo. Isso vai continuar nos próximos meses e provavelmente até o final de 2026. Até abril já temos isso de forma oficial. Depois de abril ainda não sabemos o que vai acontecer, se eles vão aumentar os estímulos, se eles vão diminuir os estímulos ou não vão fazer nada. Agora, outra coisa que causou uma grande correção em 2025 foram as tarifas do Donald Trump. Nesse momento as pessoas já esqueceram um pouco dessas tarifas porque várias coisas aconteceram em 2026, né? Captura do Maduro, várias outras coisas que tiraram isso um pouco do foco da mídia. Mas relembrando que essa semana nós tivemos algo importante. O Supremo Tribunal Federal ele vai decidir sobre as tarifas do presidente Trump na próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro. Então eles vão ver como que eles vão fazer com essas tarifas que ele aplicou no ano de 2025. Se vai continuar, se não vai, e vai ter uma decisão no dia 14 de janeiro, vai ser extremamente importante. Ao mesmo tempo que nessa mesma semana o Trump falou que com as tarifas ele vai isentar os americanos de pagar imposto de renda. Então vamos ver uma briga ao longo dessa próxima semana de janeiro sobre isso. Também temos muito em breve o anúncio do próximo presidente do Fed, onde vamos ter a saída do Jerome Powell e uma entrada de um novo presidente do Banco Central. Ainda não sabemos qual vai ser. Quem vai indicar ele vai ser o próprio Donald Trump. Então nós temos que ter paciência para saber quem será o eleito. Com isso, nós temos algumas coisas importantes aqui que vão afetar sim o mercado e o mercado de cripto. Uma das coisas é que o Trump está dando alguns estímulos através do próprio poder executivo. E ele acabou de defender um limite aí de 10% nas taxas de juros do cartão de crédito, porque muitos americanos estão com problema para pagar as taxas de juros do cartão. Com isso, ele reduz os juros para os bancos. Isso é ruim para os bancos. Muitos bancos estão cancelando a rodo aí cartões de créditos para milhares de americanos. É uma medida forçada que deixa os juros muito baixos no cartão de crédito. Vamos ver qual vai ser o impacto disso na próxima semana na abertura do mercado. Outra coisa foi a proibição de compras institucionais de casas unifamiliares. Então ele está pegando agora no mercado imobiliário. Isso tende a diminuir o preço, né? Porque se as instituições não podem comprar certas casas, a demanda por alguns imóveis diminui e assim o preço das casas tendem a cair. Número 3, a compra de 200 bilhões de dólares em títulos hipotecários para reduzir as taxas, mais um estímulo direto na economia. Número 4, solicitou que o Fed reduzisse as taxas de juros para 1% até o final de 2026. Acho difícil de acontecer, né? Porque o Fed, por enquanto, é uma instituição à parte do próprio governo americano, questões políticas, né? Mas vamos ver o novo presidente do Fed, como que isso vai mudar. Lembrando que tem outros membros também que decidem na taxa de juros, não é só o presidente do Fed. Número 5, tornou o preço da gasolina $2 por galão, uma das principais prioridades para a economia, assim vai diminuir a inflação lá dentro do território. Número 6, anunciou checklist de estímulos tarifários de $2.000. Então, teoricamente, até a metade desse ano ele vai distribuir $2.000 para cada americano. Não serão todos os americanos, mas boa parte pode receber esse estímulo de $2.000, que é uma injeção direta de liquidez na economia. Fora isso, esse é um ano de eleições de meio de mandato. Então vamos ver bastante coisa em 2026.
2026. Então isso já vai mexer bastante com mercados voláteis e mercado também de renda fixa, mas sobre o mercado cripto nós temos coisas específicas dele. E uma delas, que também algumas pessoas já esqueceram depois de tudo que aconteceu esse ano, foi a Lei de Clareza dos Mercados de Ativos Digitais de 2025, a Clarity Act. Essa é uma lei que tende a favorecer bastante o mercado de criptos e também muitas altcoins. Porque para quem não se lembra, no mandato do Joe Biden, o mercado cripto era tratado como algo ilegal. Estava tendo vários processos contra várias empresas diferentes do mercado de cripto. Um marco nisso foi a Ripple ganhando contra o próprio governo americano, um processo, onde colocavam eles como valores imobiliários, só que aí com o processo eles conseguiram derrubar a medida e várias criptos e altcoins subiram depois disso. XRP, que é a principal cripto da empresa da Ripple, sustenta ainda sua alta. Mas com a Clarity Act, isso tem facilitado também para as empresas de stablecoins, aumentando a adoção do mercado de cripto, através de cartões, contas, que dá para utilizar o dólar digital do mercado de criptomoedas, rendimento em dólar, Então tudo isso tende a favorecer esse ano com essa lei. E nessa sexta-feira, dia 9, recebemos atualizações importantes sobre a Clarity Act, onde através dessa senadora aqui, Cynthia Lummis, que tem sido uma importante porta-voz aí a favor do mercado de criptomoedas, ela confirmou que o Conselho Legislativo do Senado está agora analisando essa legislação, a Clarity Act. Isso é um passo importante e crucial da sua votação. E algumas datas que temos que ficar atentos são ali mais ou menos no dia 15 e 16 de janeiro, que podemos ter novidades sobre a Clarity Act. Então, se esse projeto passar desta etapa de votação, eles vão para uma próxima etapa, que seria uma votação no plenário do Senado, sendo necessário aí no mínimo 60 votos a favor para que isso realmente ande para frente. E esse ponto é crucial porque vai ser necessário os dois partidos entrando em conjunto com isso, tanto republicanos quanto democratas, para chegar nesse mínimo de 60 votos. Mas o ponto positivo é que muitos estão bem otimistas com esse mercado e nessa adoção do mercado de criptomoedas. Então nós temos chances reais de que no primeiro trimestre de 2026 a Clarity Act passe para novos níveis. Isso parece só mais uma coisa burocrática, mas vai favorecer muito o mercado de criptomoedas. Agora falando um pouco sobre o preço do Bitcoin nesse ano de 2026, que oscila bastante, nós já temos algumas marcas bem relevantes aqui no mercado de opções, que tende a ser um mercado bem assertivo com relação aos preços possíveis para o Bitcoin neste ano. Então o grande preço de destaque para 2026 é a marca dos $100.000. A chance do Bitcoin voltar para $100.000 é extremamente alta nesse ano de 2026. E eu acredito que isso está muito perto, Uma questão de algumas semanas já estaremos vendo o Bitcoin provavelmente em $100.000. Porque além do grande nível de apostas nesse valor, no dia 30 de janeiro nós temos o vencimento dessas opções. Já o segundo maior ponto aqui de interesse está dentro da região dos $80.000, Já podemos ver que está menos da metade do nível de apostas aqui na região dos $100.000 por unidade. Já outro ponto de interesse que muita gente fala, está aqui na região dos $65.000. Não acho que vai chegar neste momento no primeiro trimestre. E depois o outro ponto de grande interesse está ali nos $110.000, que seria a nossa próxima resistência no preço do Bitcoin. Então, provavelmente vamos buscar $100.000, depois vamos buscar os $110.000, mas ainda assim esse ano pelo nível de apostas podemos ter muita volatilidade, Com o Bitcoin indo para 110 mil e também nesse mesmo ano buscando ali a região dos 80 até mesmo $65.000. Mas esses preços mais baixos acredito que fique mais para metade do ano para frente. É claro que tudo isso vai mudar bastante porque dia 30 vão expirar essas opções e os investidores vão comprar novas opções em outros patamares, Mas $100.000 para janeiro é bem plausível ainda. Já para o Ethereum a coisa está mais interessante. O ponto de maior interesse aqui dentro da Deribit, que é uma das plataformas para comprar as opções de puts e calls, está ali na faixa dos $5.600, A região de maior interesse do mercado de opções. Puxando outras plataformas, Binance, também está ali na região dos $5.500 e a OKX já está ali na região dos $6.500, com muita gente otimista no mercado de opções com Ethereum, já acreditando em um rompimento dos $5.000 do Top Story, buscando ali entre $5.600 a $6.500 ainda esse ano. Então, dessa forma, no preço do Bitcoin, nós temos duas zonas de grande interesse, A zona que nos encontramos nesse momento, que está ali entre $80.000 a $70.000, que seria a primeira zona de alta demanda de Bitcoin, onde tem muitos compradores aqui defendendo o preço de cair mais. Já se o Bitcoin perdesse $70.000, aí nós temos uma segunda região de grande interesse que está aqui embaixo, Mais ou menos ali nos $48.000 até os $58.000, Seria a segunda grande zona de interesse. Isso já seria um potencial fundo de bear market se o Bitcoin realmente entrasse em um bear market. Como não acho que isso vai acontecer, o mais provável é ver este gráfico verde aqui acontecendo, Segurando dentro dessa região que nós estamos neste momento, entregando este rally de alta na primeira metade
metade de 2026. Por isso, hoje, depois do que aconteceu com Morgan Stanley, clareza regulatória do mercado de cripto, injeção de liquidez até a metade do ano, eu acredito que o maior risco hoje é estar de fora do mercado, principalmente das maiores, né? Bitcoin, Ethereum, talvez XRP num curtíssimo prazo, né? Algumas outras altcoins para o curtíssimo prazo, não para segurar por tanto tempo, mas quando a gente fala de Bitcoin, vale muito a pena ter ele em carteira. Inclusive, para quem quer comprar Bitcoin da maneira mais simples possível, vocês podem utilizar essa corretora que é a taxa zero, que é a corretora que eu utilizo, a Quantifury. É só vir aqui, pesquisar por Bitcoin. Podemos ver que temos o gráfico do BTC aqui embaixo. Vou colocar no gráfico diário. Eu gosto de fazer compras olhando para este indicador aqui, ó, RSI, Índice de Força Relativa. Você até pode adicionar ele no seu gráfico se você tem conta aqui na Quantifury, porque você não precisa pagar nada para ter o TradingView Premium. Vem aqui no gráfico de 4 horas, vou até favoritar ele. E eu olho aqui a posição do RSI. Quanto mais próximo dessa linha aqui, pontilhada, a região dos 30 pontos, melhor é o preço médio de compra do Bitcoin. O Bitcoin hoje está ali na região dos 38 pontos, né, até 45 pontos. Já pode ser uma possível zona de compra e acumulação. Caso ele ainda faça alguma correção aqui de curto prazo, né, busque os 89 mil novamente, nós entraríamos na zona de sobrevenda e seria o melhor ponto possível de compra de curto prazo. Por isso, eu vou fazer duas coisas. Eu vou programar uma ordem aqui dentro da Quantifury para comprar Bitcoin nessa região de suporte. Não acho que vai buscar agora, mas vamos deixar aqui uma ordem passiva de compra. Vou deixar aqui em 89.500. Vou colocar aqui o valor que eu desejo programar a ordem, confirmar. Beleza, já posso ver aqui ó, que abriu mais uma ordem limite de compra de Bitcoin. Outra coisa que eu vou fazer aqui dentro da própria Quantifury, eu vou vir aqui em conta, vou pegar a minha conta de caixa, criptomoedas. Pode ver que eu venho comprando Bitcoin já nas últimas semanas e vou comprar um pouco mais junto com vocês. Eu já tenho um saldo aqui que está rendendo diariamente. Ó. Na Quantifury, se você deixa um saldo parado, ele vai render a taxa de juros americana, 4,25% em dólar. Vou converter, vou selecionar aqui Bitcoin e colocar mais um saldo que eu já vou comprar via spot em tempo real. Tá? Então vamos lá, fazer uma compra de $2.000 de Bitcoin, vou converter, confirmar. O Ethereum também é uma criptomoeda de alto interesse institucional, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, vou converter mais um pouco agora em Ethereum. Então vamos colocar aqui um saldo. Então também mais $2.000 de compra em Ethereum. Fiz as compras, o saldo está aqui. Se eu quiser ter uma carteira de criptomoedas, eu deixo um link na descrição também de uma carteira aí para vocês que é extremamente segura e é o melhor custo-benefício hoje. Vocês podem vir aqui em retirar, escolho quanto eu quero retirar da corretora, continuar e eu colo aqui o meu endereço de carteira de Bitcoin. Então essa é a corretora que eu utilizo, não tem taxa nenhuma, você tem uma série de ativos, além de cripto, você também tem acesso a outros mercados, né, mercado de ações, dá para deixar o dinheiro rendendo aqui na renda fixa diariamente, o dinheiro vai pingando diariamente na sua conta, tudo isso em dólar e é uma forma de proteger do risco Brasil. O link está na descrição e você pode utilizar o código de convite RCC e ainda receber aí até $250 em Bitcoin. Mas é isso, espero que tenham gostado. Para aqueles que querem ganhar dinheiro com o mercado, precisa ter paciência, só assim o mercado vai recompensar, mas Bitcoin realmente está muito interessante para esse início de ano. Aproveita e deixe seu comentário aí embaixo para eu saber se você está otimista ou não com o mercado de criptos e espero você no próximo vídeo. Até lá!